Olá! Com esse vídeo eu continuo então a história para a definição do conceito de isótopos, né? Bom, só recapitulando, depois da descoberta da radioatividade e da identificação de que existiam dois tipos de radiação sendo emitidas pelo urânio e pelo tório, os cientistas eles estavam enfrentando uma série de questões, né? Duas em especial, como que matéria estável estava sendo produzida por matéria instável e onde organizar todos esses novos elementos que não paravam de surgir com os decaimentos radioativos. Vejam que a gente está aqui num período entre 1903 e 1909, onde o modelo atômico vigente era o modelo do Thomson agora, o modelo pudim de passas, que é aquele modelo em que existe um pudim positivo cheio de cargas negativas incrustadas. Tudo isso estava assustando bastante os cientistas porque estava se trazendo toda uma ideia de transmutação de elementos, ou seja, parecia um apelo à alquimia, né? O que eles estavam tentando fazer era pegar esses novos elementos que não paravam de surgir e isolar esses elementos para conseguir entendê-los melhor. Então, o que eles estavam notando é que eles tinham massas próximas a elementos conhecidos, mas que elas eram diferentes. E que eles eram impossíveis de separar quimicamente de determinados elementos já conhecidos. Essas separações eles só conseguiam fazer depois de algum tempo. Hoje a gente sabe que é por causa do tempo de meia-vida, do tempo de decaimento de determinados elementos, né? Bom, alguns pares eram inseparáveis. Por exemplo, o tório X ele era inseparável do rádio. O rádio tório era inseparável do tório. O rádio D era inseparável do chumbo. Mas, como massa era um elemento essencial para se compreender a própria tabela periódica e a própria noção de elementos, eles não estavam conseguindo compreender o que estava acontecendo. O que eles passaram a fazer é analisar os espectros desses pares, e eles notavam que conforme fosse mais enriquecida a preparação com os dois elementos, mais os espectros deles convergiam um para o outro, o que estava dando a entender de que eles não eram só similares, mas idênticos. Bom, quando Rutherford faz uma identificação muito sólida da partícula alfa com o hélio ionizado, vejam que a gente não chama de núcleo de hélio porque ainda não existia um modelo nuclear, isso permitiu com que vários cientistas, entre eles o Frederick Soddy, a pegar algumas séries de decaimento e conseguir organizar na tabela periódica, desde que carga fosse a coisa importante para organizar a tabela e não as massas. Tudo isso, então, estava levando a compreender que esses elementos eles não eram só similares, eles eram idênticos. Por quê? Porque certos elementos com massas diferentes estavam sendo colocados no mesmo lugar da tabela periódica. Então, com isso começa a nascer o conceito de isótopo, né? Vários físicos e químicos trabalharam nesse desenvolvimento da história da física. Quer dizer, foi muito interdisciplinar. Foi graças a uma abordagem interdisciplinar que todas essas perguntas puderam ser respondidas, né? Então, aqui eu estou falando bastante do Rutherford, que era físico, mas quem trabalhou bastante com ele foi o Frederick Soddy, que era químico. Tem também um outro par de trabalho na ciência nuclear, que foi um dos mais bem-sucedidos, que foi a física austríaca Lise Meitner, e o químico alemão Otto Hahn, que trabalharam juntos durante quase 40 anos. Cabe enfatizar que a Lise Meitner trabalhava como voluntária na Universidade de Berlim nessa época, apesar de ela já ser doutora em física, né? E também do físico e químico Casimir Fajans, que era polonês. Então a abordagem desse problema foi altamente interdisciplinar. Bom, com o desenvolvimento do modelo atômico de Rutherford, que vai nascer do experimento de espalhamento de partículas alfa, se deu uma compreensão do que são esses isótopos. Porque no modelo de Rutherford, a gente vai ter um núcleo, e nesse núcleo existe uma carga líquida positiva. E neles tinham elétrons, né? Esse núcleo, então, ele podia divergir de massa, mas não em carga líquida positiva. Essa explicação acabava dando conta, por exemplo, da emissão beta e da contabilidade de cargas positivas, que era essencial, né? Mas isso é a explicação de 1913. Ela é totalmente diferente da nossa explicação de hoje em dia, né? Então vejam que a própria noção de isótopo foi dada dentro de um contexto conceitual que não é o nosso atual, né? Faltam ainda vários outros conceitos, como o de próton, nêutron, pósitron e força nuclear forte, que só vão vir depois. Vejam, o próton só vai ser descoberto em 1919, pelo Rutherford. O nêutron em 1932, pelo James Chadwick.
O pósitron foi previsto, teoricamente, pelo Dirac em 28 e detectado em 32 pelo Carl Anderson. E, por fim, a força nuclear forte, a primeira explicação da força nuclear forte, que explica porque os decaimentos beta, em 1935, pelo japonês Yukawa. Então, a gente pode ver que o conceito de isótopo, como a gente estuda hoje em dia, ele exige todo um ferramental conceitual que não tinha na época. A história de tudo isso eu pretendo contar para vocês, mas em outros vídeos. Muito obrigada!